Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, o nosso programa dedicado à discussão sobre o cruzamento entre o direito e a política. Nosso objetivo aqui, mês a mês, é saber em que medida um campo influencia no outro, porque a gente sabe que a construção jurídica no Brasil, na maior parte das democracias, passa pela discussão legislativa, pela atividade parlamentar. É no plenário da Assembleia Legislativa que as discussões vão desaguar em leis que vão ser posteriormente discutidas nos tribunais. E quando a gente fala nessa dinâmica, no mês de junho, não teve tema que chamou mais atenção do que a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que institui o marco temporal. Quem vai explicar os impactos da aprovação ou não dessa lei aqui no Ponto de Vista de hoje é a minha entrevistada, a advogada Luana Ruiz, que se dedica à matéria há um tempo. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa, trazendo um pouquinho explicações sobre uma pauta tão importante, não só para os produtores rurais e indígenas, mas para a sociedade como um todo, que é a questão de demarcação de terras indígenas, marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, toda essa pauta aqui que discutiremos hoje nesse programa. A gente sabe que Mato Grosso do Sul olha com muita atenção para a discussão quando o tema é demarcações de terras indígenas, né? Olha com atenção porque é muito fortemente impactado. Nós temos todo o sul do Mato Grosso do Sul já impactado com processos de demarcação e a região do Pantanal, Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, são áreas impactadas com processos de ampliação de terras indígenas já demarcadas, o que causa uma insegurança, uma instabilidade. Pois se eu tenho uma área que foi demarcada, significa que dos limites para dentro é terra indígena, dos limites para fora não é. E no decorrer dos anos, dos limites para fora, foi se compondo um mosaico de propriedades privadas, devidamente tituladas, legais e legítimas. Anos depois, décadas, vem o poder público e fala, olha, aquela linha que foi colocada ali, dizendo que dali para dentro é terra indígena e dali para fora não é, essa linha agora vai mudar de lugar, vai ser ampliada a terra indígena e todo aquele mosaico de propriedade privada no entorno passa a ser engolida por um processo demarcatório que surge ali no meio de pessoas que tinham a confiança legítima, a segurança jurídica de títulos expedidos pelo poder público. E aí que começa o problema. O problema nunca foi demarcar terras para os indígenas. O problema é demarcar propriedades privadas como se terras indígenas fossem. Exato. E é exatamente aí que nasce esse conceito do marco temporal. Isso, o marco temporal ele foi erigido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do caso Raposa Serra do Sol. O Supremo enfrenta a matéria, enfrenta a questão da demarcação de terras indígenas e passa a interpretar o artigo 231 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Diz que é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcar essas terras. E a questão é, o que são terras tradicionalmente ocupadas? Se terras tradicionalmente ocupadas puder ser qualquer centímetro quadrado do território nacional, como fica a segurança jurídica da propriedade privada? Se terras indígenas forem só aquelas nas quais os índios estão, como fica a realidade dos indígenas que precisam de mais terra, como no exemplo de Dourados, que nós temos o inchamento de aldeias? Então vem o Supremo Tribunal Federal e decide, no caso da Raposa Serra do Sol, que prevalece, para interpretar a Constituição Federal, prevalece o marco temporal. Faz uma fotografia do Brasil em 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Aonde tinha ocupação tradicional indígena, pode ser demarcada como terra indígena. Aonde não tinha ocupação tradicional indígena, não será demarcada como terra indígena, garantindo assim a propriedade privada. Isso é marco temporal. O Supremo Tribunal Federal ele nos dá uma solução quando ele fixa o marco temporal, então ele traz um elemento para apaziguar o conflito, pois nós temos uma definição. O conflito só existe por conta da falta de definição. A partir do momento que eu tenho uma definição interpretativa da Constituição, eu tenho um mecanismo de solução dos conflitos. Se tinha índio 88 é do índio, se não tinha índio 88 é do produtor rural e ponto final. Mas lá no próprio acórdão do Supremo ele diz, salvo nos casos de esbulho renitente. Significa que
nos casos em que os índios não estavam em 88, porque foram retirados da área por força alheia à sua vontade, nos casos em que os indígenas foram esbulhados, nesses casos, mesmo não estando em 88, a área poderá ser demarcada como terra indígena. Ou seja, o Supremo deu com uma mão e tirou com a outra. Por quê? Porque todos os laudos antropológicos da FUNAI atestam que 100% do território nacional foi esbulhado por não indígenas, porque os indígenas já estavam ocupando o território nacional quando do violento processo de colonização, segundo as teses indigenistas. Então vem o ministro Teori Zavascki e fala, precisamos resolver isso. Eu dei o marco temporal para trazer segurança jurídica. Só que o Supremo deu também a figura do esbulho renitente que afasta o marco temporal. É sempre assim, né? Não tem nenhuma decisão que não pode ser interpretada de outra forma. Sempre tem um porém, sempre tem um mas. Tese e antítese no mesmo julgado. Então, em um julgado da Limão Verde, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, ali da região de Miranda, o ministro Teori Zavascki disse o seguinte: marco temporal só pode ser demarcado as terras nas quais os índios estão em 88, e o esbulho renitente, para ele ter força de afastar o marco temporal, tem que ter havido esbulho do não indígena contra o indígena, mas esse esbulho tem que perdurar até 1988. Em 1988 é preciso que haja um elemento concreto de que aquela área estava sendo reivindicada pelos indígenas. Porque se os indígenas foram expulsos, teoricamente, em 1930, 1940. Em 1988 não havia uma vontade expressa de retorno, não existe esbulho, porque ninguém esbulha à vontade. O esbulho acontece contra um fato. Então, se tivesse uma reivindicação indígena, um conflito possessório, uma ação judicializada, aí eu tenho a materialização daquele anseio da comunidade indígena em retornar. Agora, se eles foram eventualmente retirados da área por força alheia à sua vontade e lá ficaram por 20, 30, 50 anos, esse lapso temporal caracteriza para o proprietário privado posse mansa e pacífica. Então, nesses casos, ainda que tenha havido um esbulho no passado, esse esbulho não é renitente. Não sendo renitente, não tem força de afastar o marco temporal. Foi uma interpretação trazida pelo ministro Teori Zavascki para fazer com que esbulho renitente e marco temporal pudessem coexistir como coexistiu no corpo de um mesmo julgado. E esse entendimento ele tem sido aplicado nos processos em vigência, os processos que estão tramitando nesse momento. Essa é a teoria ou o entendimento que tem sido consenso entre os julgadores? Sim, a Constituição Federal de 1988, artigo 231, que garante aos índios a posse tradicional sobre as terras tradicionalmente ocupadas, esse artigo vem sendo interpretado com base no marco temporal e com essa leitura do esbulho renitente. E o marco temporal foi decidido pelo Supremo em 2008. Nós estamos em 2023. São 15 anos já de aplicação do marco temporal. Mas, e por isso que a matéria está na pauta hoje das discussões jurídicas e políticas, na pauta das discussões jurídicas, porque existe no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário número 1.0117.365, que é um recurso extraordinário que quer debater questões indígenas. Ele começa com um processo de invasão de terra lá em Santa Catarina e chega no Supremo Tribunal Federal. Os ministros, então, se debruçam nesse processo e decidem que o que for decidido nesse processo vai ter repercussão geral, ou seja, o que for decidido nesse processo vai ser aplicado em todos os processos da mesma matéria no Brasil. É um caso paradigma para os outros. E marco temporal da Raposa Serra do Sol? Por que a Raposa Serra do Sol, depois de 15 anos de aplicação, perdeu a força de ser um caso paradigma? E digo mais, quando o Supremo Tribunal Federal decide o marco temporal no caso Raposa Serra do Sol, decidiu como sendo um paradigma, porque o marco temporal não se aplicou na própria Raposa. Também teve a mesma repercussão, né? Não, não teve. Não? Não teve o reconhecimento formal de repercussão geral. Ele teve uma repercussão midiática. Ele teve uma repercussão midiática, sim, midiática, política, jurídica, porque veio sendo aplicado. Ele não Mas teve... não teve o reconhecimento jurídico formal, de repercussão não. geral. Formal, não. Mas como foi uma decisão
traçada pelo Supremo Tribunal Federal, um processo com 30 anos de tramitação. Vários dos ministros, nos seus votos, destacaram a importância daquele julgado como uma diretriz. Por mais que não tivesse força vinculante, seria uma diretriz para o Poder Judiciário, tanto que foi sendo aplicado por 15 anos. E agora o Supremo, então, entende que o que foi decidido na Raposa Serra do Sol, primeiro que pelo aspecto formal, não tem a repercussão geral, não tem essa imposição, e por conta disso, o Supremo Tribunal Federal lança a mão, aí abre mão desses 15 anos de uma jurisprudência que já está sedimentada no nosso ordenamento jurídico, nos nossos processos, e vai agora discutir, revirar totalmente a matéria novamente, e nós vamos entender e descobrir no futuro se o Supremo vai decidir pelo marco temporal ou pelo indigenato, que é outra tese, né? É o contraponto. Se de um lado nós temos o marco temporal para interpretar a Constituição Federal, do outro lado nós temos o indigenato. O indigenato, ao contrário do marco temporal, que estabelece o marco, 1988, o indigenato não. O indigenato ele entende que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras e, por conta disso, qualquer centímetro quadrado do território nacional pode ser demarcado como terra indígena. E essa interpretação do indigenato tem respaldo no caput do artigo 231, que fala: é garantido aos índios o direito originário, e interpretam esse direito originário como sendo a palavra que recepciona a tese do indigenato, que por sua vez está pautada no Alvará Régio de 1680, que fala que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. Tese e antítese, tudo hoje na mão do Supremo no ambiente jurídico, porque a matéria está também latente no ambiente político. O Congresso Nacional discutiu, a Câmara dos Deputados discutiu o PL 490, que é um projeto de lei que traz para o universo de uma lei o marco temporal, o esbulho renitente, a proibição de ampliação, a possibilidade de exploração econômica das terras indígenas pelas comunidades. Tudo isso está no projeto de lei 490, foi aprovado na Câmara dos Deputados e passa agora a sua tramitação ao Senado Federal e vai depois para o presidente da República. Acredito que corre um risco, caso seja aprovado no Senado Federal, venha a ser vetado pelo presidente da República, voltará então para a Câmara dos Deputados para manutenção ou não do veto, se é que vai ser aprovado pelo Senado e se é que o presidente da República vai vetar. E é uma corrida. Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal estão apostando uma corrida. Quem vai decidir primeiro sobre marco temporal e indigenato? Pelo que você tem conversado, pelo que você tem discutido e estudado sobre essa matéria, em quem você apostaria? Bom, no contexto da Câmara, nós já conseguimos aí alavancar uma velocidade, tanto que foi apreciada e foi aprovada a medida de urgência e imediatamente foi aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Vejo que a velocidade no Senado é outra, a realidade do contexto político no Senado é outra também, né? Então, não consigo identificar se no Senado nós teremos a mesma celeridade. Por outro lado, esse processo já está tramitando há algum tempo também no Supremo Tribunal Federal. Em 2019 e 2020, o processo entrou e saiu de pauta por diversas vezes. Nós tivemos já o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin, totalmente defendendo a tese do indigenato. Depois nós tivemos o voto do ministro Cássio Nunes, totalmente defendendo a tese do marco temporal. Então nós estávamos em um empate. O terceiro ministro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, e ele traz aí um caminho do meio. Ele fala: eu não reconheço o marco temporal, eu não reconheço a proibição de ampliação, mas eu entendo que as terras tituladas, que as terras particulares, legais e legítimas, em 1988, e que forem demarcadas como terras indígenas, deve ser viabilizada a indenização não só das benfeitorias, mas também da terra nua. Porque tem a cereja do bolo. Quando uma propriedade privada, legal e legítima é demarcada como terra indígena, nós assistimos um processo de expropriação. Não existe previsão de indenização. O produtor rural fecha a sua mala
e sai do seu imóvel, da sua propriedade, sem ser indenizado tudo pela que terra ele nua. construiu, ele tem que deixar lá também. Ele recebe apenas pelas benfeitorias. E agora, nessa interpretação do ministro Alexandre de Moraes, caso haja demarcação sobre uma área legal, legítima, titulada, que estava já na posse e no domínio do particular em 88, essa terra vier a ser demarcada como terra indígena, além das benfeitorias, que já é previsão constitucional, o particular deverá ser indenizado também pela terra nua. É um caminho do meio? Acredito que sim, porque o índio vai ter a terra que tanto deseja. Mas é um caminho do meio razoável? É aí que nós devemos pensar. É razoável? Seria, se nós tivéssemos razoabilidade nas demarcações, porque hoje 14% do território nacional já está demarcado como terra indígena. Esses 14% são objeto de cerca aí de 500 processos, mas ainda existem 400 processos que não têm nem providência e nem identificação. Ou seja, 14% do território nacional são objeto de cerca de 500 processos e cerca de 400 processos nós ainda nem sabemos o tamanho que essas áreas terão. Por isso que fala-se que pode chegar a 30% do território nacional. E uma curiosidade, no final do ano passado, os nossos ministros estiveram aí em uma viagem internacional, debatendo sobre clima, meio ambiente, a questão da floresta amazônica, e o ministro Dias Toffoli se pronunciou internacionalmente na defesa do clima e levantou a necessidade que o Brasil tem de resolver a questão indígena. E nesse seu pronunciamento ele fala da necessidade de garantir também a propriedade privada, viabilizando a indenização dos particulares. E ele disse, abre aspas, mesmo porque o Brasil deve 2/3 do seu território para as comunidades tradicionais, fecha aspas. 2/3? É razoável? 66%. É razoável? Nós teremos possibilidade de entregar para índio o que, a meu ver, e pela tese do marco temporal, não é de índio, e ainda indenizar? E outra, como é que fica a produção? Como é que fica a produção agropecuária no Brasil, que tem o agro como a mola propulsora da nossa economia? Então, são todas essas vertentes que entram nesse arcabouço jurídico e político e que traz essa pauta aí com tamanha ebulição para o nosso debate. Pois é, pelo que eu percebo, essa discussão está longe de acabar e a gente também tem um cenário de indefinição muito amplo, Tanto político quanto jurídico, mas a gente pode também traçar um panorama para a nossa realidade local. Em Mato Grosso do Sul, quais são as regiões ou os casos mais emblemáticos que estão sob disputa do marco temporal ou de demarcações que ainda não se tem noção do tamanho da área? Mato Grosso do Sul, nós temos o Campo dos Índios, que é a área dos Caduéus. É uma área já desde a época ainda da guerra do Brasil com o Paraguai. Fica na região de Porto Murtinho, Corumbá, na região do Pantanal, em Ecolândia. Essa terra do Campo dos Índios, ela é uma área que teria uma demarcação originária de um pouco mais de 300 mil hectares. E quando foi fazer a demarcação, ou seja, então nós temos uma demarcação ali com pouco mais de 300 mil hectares. O que acontece com o entorno? Mosaico de propriedades privadas, legais e legítimas. Quando foi feita a demarcação física dessas pouco mais de 300 mil hectares, os marcos físicos ganharam outras dimensões. Por quê? Porque os marcos eram naturais e tem ali um questionamento sobre um determinado rio, se ele estava mais para cá ou mais para lá. E entende-se que ele estaria hoje em um local diferente, então esses marcos ganharam outras dimensões e o que antes tinha pouco mais de 300 mil hectares, hoje tem pouco mais de 500 mil hectares. Então são quase 200 mil hectares objeto de conflito, que é desse mosaico do entorno que estava compilado aí com propriedades privadas legais e legítimas. Isso em Corumbá. Isso, na região do Pantanal, Campo dos Índios, Caduéus. Além disso? Depois nós temos Miranda e Aquidauana, Cachoeirinha e Toné e Pegue, duas terras indígenas que foram demarcadas em 1928, na década de 20, foram demarcadas pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que era o órgão indigenista que antecedeu a FUNAI. Na década de 50 ele é extinto e é criada a FUNAI, mas antes nós tínhamos o SPI, e na década de 20 o SPI demarcou Toné e Pegue e Cachoeirinha. Depois, em 2002, salvo engano, 98, entre 98 e 2002,
a FUNAI começou a deflagrar processos de ampliação. E aquelas terras indígenas, Cachoeirinha e Toné-Pegue, que variavam ali entre 2 e 4 mil hectares, hoje cada uma passa de 30 mil hectares. O mesmo episódio em relação à terra indígena Buriti, lá em Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, também demarcado pelo SPI na década de 20, pouco mais de 2 mil hectares, hoje 17 mil hectares. Depois nós temos uma problemática muito delicada em todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Esses que eu falei até agora, eu falei do Campo dos Índios, Caduel, eu falei de Toné-Pegue, Cachoeirinha e Buriti, que são Terena, e depois nós temos os Guarani. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população Guarani no Brasil. Nós temos um contingente indígena muito grande, substancial, e a comunidade Guarani no nosso estado é um contingente humano muito grande. E toda essa área Guarani, ela está na nossa região que se transformou em território brasileiro pós-Guerra do Paraguai. É ali que vive o conflito em relação aos Guarani. Em 2008, o Ministério Público Federal assinou um TAC com a FUNAI, exigindo que a FUNAI fizesse a demarcação de 38 novas terras indígenas, distribuídas em 6 bacias hidrográficas, impactando 22 municípios do sul do Mato Grosso do Sul. Por isso que se diz que, se forem demarcadas todas as áreas que apenas os Guarani pretendem aqui no Mato Grosso do Sul, nós podemos perder 1/3 do território do estado. 1/3 é muita coisa. 1/3 é muita coisa. 14% do território nacional é muita coisa. Chegar a 30% do território nacional é insano. Quem dirá 2/3? 1/3 do estado do Mato Grosso do Sul, no Cone Sul, no coração da produção agro do nosso estado, é uma insanidade. Bem, a gente vai fazer agora um breve intervalo e volta daqui a pouco para o segundo bloco do Ponto de Vista, respondendo dessa vez as perguntas que vocês, que seguem a Assembleia Legislativa no Instagram, mandaram para a gente. O tema de hoje é o marco temporal e o seu impacto em Mato Grosso do Sul. Fica de olho, a gente volta daqui a pouco. Muito bem, a gente volta agora para o nosso segundo e último bloco do Ponto de Vista, discutindo hoje o marco temporal e a sua possível aprovação no Congresso Nacional na forma de lei. A nossa entrevistada hoje é a doutora Luana Ruiz, que estuda o tema, dá aula sobre isso em pós-graduação e está aqui respondendo hoje gentilmente as minhas perguntas, mas também as perguntas dos seguidores da Assembleia Legislativa no Instagram. Quem mandou essas perguntas foram vocês que acompanham a nossa programação nas redes sociais. E quem vai apresentar essas perguntas para a nossa entrevistada é a minha amiga Areta, que está aqui do meu lado. Seja bem-vinda. Obrigada, Radamés. Olá, doutora Luana Ruiz. Prazer imenso receber a senhora aqui em nosso programa, né? Abrilhantando essa discussão tão importante para o Brasil. E para o nosso estado. E para o nosso estado principalmente, né? Nós até mencionamos aqui em programas anteriores que Mato Grosso do Sul será um dos estados mais impactados com a aprovação dessa lei. Que pergunta que a gente selecionou Então, hoje? nós selecionamos aqui uma pergunta para a doutora Luana. A Ana Paula Nogueira quer saber o seguinte: doutora, na sua opinião, haverá alguma solução? Pois é, essa é a pergunta que resume o programa inteiro, né? Tá certo, olha, eu agradeço também pela pergunta. Uma solução deverá haver, a questão é qual é a solução. Eu entendo que a indenização, ela é um caminho do meio viável, desde que nós tenhamos o passivo do problema. E eu só vou ter o passivo do problema, eu só vou conhecer o tamanho do problema o dia que eu fechar a torneira. Enquanto nós estivermos defendendo indigenato, que qualquer centímetro quadrado pode ser demarcado como terra indígena, nós temos um problema latente que cresce a cada dia. Nós não conseguimos dimensionar a problemática. Sem dimensionar o problema, eu não consigo dimensionar a solução. Não é factível viabilizar a indenização para o Brasil todo, primeiro ponto. Segundo ponto, o indigenato, ele acolhe o pleito indígena e ele aniquila absolutamente a propriedade privada. Terceiro ponto,
O marco temporal, ele traz segurança jurídica, ele garante a estabilidade da propriedade privada e ele também permite que as terras indígenas sejam demarcadas. E aquelas áreas que são reivindicadas, mas que não tinham índio 88, ainda assim podem ser demarcadas, não pelo artigo 231, mas pelo Estatuto do Índio, com a criação de reservas indígenas, mediante justa e prévia indenização. Diante desse contexto das três possibilidades, 100% indigenato, 100% marco temporal ou viabilizar a indenização, entendo que marco temporal é o mais coerente, é o mais razoável e abraça índios e produtores rurais, colocando todos nós dentro da Constituição brasileira. E quem quiser continuar acompanhando, melhor dizendo, essa discussão sobre o marco temporal versus o indigenato, você pode deixar também os seus canais de comunicação aqui. Muito bem, o meu Instagram é @luanaruizruiz e realmente eu convido a todos para participarem e acompanharem, é um assunto latente e importante. Importante, que promete, que a gente percebe que vai continuar sendo discutido durante um bom tempo, né? E ao vivo, né? Porque está aí latente no Congresso Nacional e no Supremo. Venham conhecer a matéria que é importante para o nosso Brasil. Obrigado pela participação no programa de hoje. A gente vai ficando aqui, esse foi o ponto de vista de hoje, mas a gente volta no próximo mês discutindo mais uma matéria que repercuta no direito e na política sul-mato-grossense. Até nosso próximo encontro.